E aí, nobres ANCAPs, quem vos fala é o Di ANCAP e vamos comentar aí o vídeo do Nando Moura contra o MBL, intitulado MBL Cuspindo em Cristo. Eu já havia feito há cerca de 2 semanas um vídeo sobre uma treta do MBL, uma outra treta, mas aquela treta, por mais que eu tivesse criticado o MBL, foi um vídeo mais contra o Nando. Eu achei ridículo o Nando pegar uma tatuagem pagã do Renan dos Santos e tentar fazer um vídeo de denúncia com aquilo. Eu achei ridículo. Me lembrou também a coisa ridícula, mais antiga, do Nando contra o Tiff, usando a runa Odal, criminosa, malvadona. O Tiff nem se diz pagão germânico, mas seria ridículo, sabe? Tentar criminalizar uma runa milenar do paganismo germânico. Mas aquele vídeo, por mais que eu tivesse criticado o MBL, pode ter ficado no ar, talvez, que eu tinha alguma coisa a ver com o paganismo do MBL, alguma coisa assim, nossa, eu acho bacana e tal. Então eu acho que é até pertinente fazer aqui um vídeo aqui mostrando o contraste que há entre o meu paganismo germânico e esse paganismo aí greco-romano do MBL, sincrético, estranho. Então esse vídeo do Nando Moura dá um gancho, é interessante. Ele comenta mais no comecinho do vídeo dele uma tal de revista chamada Revista Puto, de um tal de Antônio Vargas, que se diz astrólogo helênico. E esse Antônio Vargas, ele fica exaltando a prática homossexual. Estrabão, que foi um historiador grego, um século antes de Cristo, que ele dizia que os judeus estavam infiltrados em todas as partes do mundo. Eles tinham um poder de influência muito grande. Estrabão disse isso no século I a.C. e no século seguinte, um século depois de Cristo, o historiador romano Tácito escreveu que os germânicos eram os que davam mais valor ao casamento, à monogamia principalmente, que davam muito valor à linhagem, né? E eles eram os mais preservados, eram os povos mais preservados, preservação da linhagem, né? Eles davam muito valor a isso. Então, nós podemos deduzir desses dois autores que os germânicos eram os que menos tinham influência judaica na antiguidade já, enquanto Roma, Grécia, tinham muito mais influência judaica. Portanto, boa parte dessas coisas que são usadas normalmente contra pagãos, olha só a imoralidade dos bacanais, orgias terríveis e tal, pra mim, são de sociedades já que tem uma grande influência oriental e não tem tanto a ver com o paganismo germânico, sabe? Porque a Germânia estava numa situação muito mais à parte. Não tinha essa influência do Oriente Médio. Esses costumes de um monte de mulher e tal, isso é uma coisa mais do Oriente Médio. Salomão, por exemplo, é um caso bem famoso. Um monte de mulher, 1000, sabe? 1000. E tantos outros personagens tinham um monte de mulheres, sabe? Para as 3 principais religiões abraâmicas, justamente esse é o nome abraâmico por causa de Abraão. O Abraão ia pulando de galho em galho, lucrando com o corpo de Sara, por exemplo, e ele fazia cafetinagem, sabe? Cafetinagem, isso, né? O nômade Abraão também era um cafetão. Também existem algumas críticas feministas a esse tipo de exploração da mulher, né? Por mais que eu acho que o feminismo tenha vertentes bem criticáveis, eu acho que essa crítica do feminismo faz muito sentido mesmo. Mas eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre o feminismo patriótico pagão germânico, tá? Então acompanhe, eu comento mais sobre isso lá. Mas aqui eu acho que já é importante para ter essa noção, sabe? Que essa questão de ser nômade, né? De ter um monte de mulheres, então isso é uma coisa mais do Oriente e não do Ocidente. Portanto, meus amigos, esse contraste que eu acho que é muito importante, né? E por que eu falo tanto de nômade? Porque o nômade, ele é o antônimo, ele é o oposto do agricultor. E a agricultura que ela é justamente louvada dentro do paganismo germânico. A agricultura tem um papel central dentro do paganismo germânico. Daqui a alguns meses vai ser comemorado o Natal pelos cristãos. Essa festa era pagã, na verdade. Era uma festa agrícola do paganismo germânico chamada Yule. Ela foi apropriada pela Igreja Católica. Então as pessoas reúnem suas famílias. Isso era uma comemoração pagã de celebrar a família, a agricultura, a fertilidade. Era pagã. No entanto, infelizmente, foi usurpada pelo cristianismo. Uma festa tão bonita, uma festa agrícola, linda de celebração da família, da fertilidade, tudo isso no lugar de um tal de Jesus que dizia que os povos deveriam odiar suas famílias para segui-lo, você deveria odiar a sua família para seguir o nome de Jesus, que pregava aí que deveria andar pelos 4 cantos do mundo. É o Jesus também que falou da agricultura com tanto respeito, né? Muito respeito do Jesus, quando ele falou que os passarinhos, eles não plantam, não semeiam, né? Mas comem aquela coisa, né?
parasitária também, muito linda, né? Também Paulo vai falar sobre ele, vai falar que ele é um grande exemplo, né? Que não tem que ter família mesmo. Paulo diz que o ideal mesmo do cristão é não ter família. Muita gente acha que o cristianismo tem o ideal da família, não tem. O ideal é não ter família, como Paulo dizia. Família no cristianismo, ela é um mero quebra-galho, segundo as cartas paulinas. Então a família perde muita força dentro do cristianismo. Então vocês conseguem entender que meu paganismo é diametralmente oposto a esse paganismo do MBL, o oposto principalmente desse pagão Antônio Vargas. De um lado extremo da esquerda, tá, estaria o quê? O marxismo, né, o Karl Marx, o Engels, né, falando contra a família, que tem que abolir a família. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. E eu diria que no meio estaria o cristianismo, que é o que? Uma religião sincrética, que juntou, né, elementos do Ocidente original, né, que era pagão, misturou com uma coisa do Oriente Médio, meio nômade, né, coisa assim, capenga, assim, sincrética, sabe, sem raízes muito bem definidas, sabe. E no outro polo, aí na direita, nós temos, sim, um paganismo germânico, que é o Ocidente original, de fato, que tem realmente as bases da defesa da família. E meu vídeo não é só uma provocação aos cristãos, mas também aos ANCAPs, principalmente hopianos, porque um livro que eu acho que é subestimado dentro do movimento libertário é o livro Uma Breve História do Homem, do Hans Hermann Hoppe, que é visto por muitos como o maior ANCAP vivo, e eu acho que é isso mesmo. Muita gente, quando ouve falar do Hoppe, já pensa no Democracia, o Deus que Falhou, né? É bem icônico, né? E tem realmente insights bem interessantes nesse livro, assim como também há os que pensam no livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, que tem até o prólogo do Stefan Kinsella, que diz que é o melhor livro do Hoppe, né? E eu até entendo esses argumentos, porque tem lá teoria sobre propriedade muito boa mesmo. Mas eu acho que Uma Breve História do Homem deveria ser mais lido e lembrado, sabe? Porque é um livro realmente excelente. E aí, já na introdução do livro do Hans Hermann Hoppe, ele vai explicar o vínculo entre o advento da agricultura, propriedade e a família. E uma terminologia muito importante é da preferência temporal, que não foi o Hoppe que criou, já existia dentro da Escola Austríaca de Economia, mas ele usa com maestria dentro da antropologia. Como ele faz uma análise interessante. Quando saiu da zona tropical lá da África, ele se deparou com estações que tinham contrastes consideráveis, muito mais consideráveis. Portanto, ter um pensamento mais de longo prazo, ou seja, uma preferência temporal baixa, era necessário para a sobrevivência. Para perpetuar seus genes, era necessário ter essa visão de longo prazo. Era uma questão de sobrevivência. Numa seleção natural, houve pressão do ambiente. Por isso que as estações são tão importantes para o pagão germânico, porque era uma questão também de sobrevivência do mais apto. Ou seja, não era a zona tropicalzinha, sabe? Que era de boa o ano todo. Não. Tinha um inverno rigoroso. Então, se você não tivesse pensando no futuro, poupando, se sacrificando hoje para ter um futuro melhor, você iria perecer. Então a questão de planejamento da família, de juntar os seus recursos para passar por esse momento de dificuldade, essas coisas foram importantíssimas para a sobrevivência do homem fora da zona tropical da África. E existe também o experimento do marshmallow, feito com crianças, que já provou que o pensamento imediatista, ele é prejudicial para o desenvolvimento das pessoas. Então, no experimento, é dado um marshmallow para a criança, e se ela conseguir aguentar ficar 15 minutos sem comer, ela vai ganhar uma recompensa, vai ganhar outro marshmallow. E o estudo diz que essas crianças que conseguiram a recompensa, ter esse pensamento menos imediatista, elas tiveram mais desempenho cognitivo na vida adulta, foram pessoas mais funcionais. O pensamento impulsivo, ele é muito ruim para a sociedade, é péssimo. Portanto, a preferência temporal de agricultor, ela é muito diferente da do nômade. E o próprio Hans Hermann Hoppe fala também sobre a preferência temporal de homossexuais, que obviamente há exceções, mas tendencialmente há uma preferência temporal alta nesse segmento da população. E a gente vê que esse Antônio Vargas do MBL, ele faz também uma ode, faz um monte de louvor à promiscuidade, sabe? Ele fala que é muito bom ser promíscuo e tal. É uma visão de nômade, né? E em tempos politicamente corretos, eu acho que é importante frisar, né? Eu não defendo nenhuma violência a homossexual. Inclusive, se algum homossexual assistir esse vídeo
é bem-vindo aqui ao meu canal, se ele tiver inteligência emocional, até porque nem todos os homossexuais apoiam Antônio Vargas, né? Tem homossexuais que entendem sua condição e que não vão louvar esse tipo de coisa, né? E dentro da minha religião não existe algo de mandar pro inferno homossexuais. Eu acho até mesmo isso uma covardia, sabe? Porque uma pessoa que já tá numa situação difícil, assim como no caso do suicídio, uma pessoa se suicida, aí vai o cristianismo, diz que tem que ser torturada pra sempre no inferno. Pra que vai castigar mais eternamente a pessoa assim? Pra mim não faz nenhum sentido. Mas fica a ressalva. Uma coisa é a pessoa simplesmente ser homossexual, outra coisa é louvar esses comportamentos como esse Antônio Vargas. Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo, então até a próxima.